O Jogue Fora os Entulhos da Sua Vida, ele nos leva a uma reflexão, né? Sim. Porque, assim, existem muitas situações, até mesmo enfermidades, que elas são inerentes de coisas que foram guardadas, Sim. de traumas, de situações que foram guardadas, né? Então, fala um pouquinho pra gente acerca disso. Dentro da psicologia, existe esse tratamento de você se despir, ser livre de situações, ser liberto de situações passadas que trazem marcas, que trazem traumas. Existe isso, essa situação que você está carregando hoje, né, marcas de lá de trás. Sim, é uma coisa que interessante você perguntou, porque, por exemplo, no nosso cérebro, isso é muito interessante falar, e quem está ouvindo vai ser muito importante aprender. A nossa memória, ela é atemporal. Então, a nossa memória não existe passado, nem presente, nem futuro. A gente não sabe quando está pensando em alguma coisa, o nosso cérebro não identifica que aquilo é passado. Então, quando você está com uma mágoa de alguém, está com raiva de alguém, a gente chama isso de ressentimento. E por que o nome é ressentimento? Estou sentindo de novo. Então, eu estou repetindo um sentimento. Então, quando eu lembro de uma imagem ruim, eu lembro de um trauma, eu lembro de uma experiência desagradável, o meu cérebro lembra a imagem que vem para mim é como se aquilo tivesse acontecido naquela hora. Por isso que a gente chama de ressentimento. Estou sentindo novamente aquela emoção que me fez tão mal. E quando eu repito muito isso na minha mente, eu posso tanto ter doenças psicossomáticas, que são doenças geradas através do meu psiquismo, como eu posso adoecer mentalmente. Existe uma possibilidade de eu repetir tantas vezes de uma situação ruim na minha mente que eu posso criar o que a gente chama de calo neural. O que é isso? A minha mente não consegue pensar em outra coisa a não ser aquilo. E eu chego a um ponto que eu fico tão deprimido, mas tão deprimido, que nem remédio, nem terapia consegue mais dar jeito, porque eu não acredito na possibilidade disso. Por quê? Porque a nossa realidade é uma criação. O que eu estou querendo dizer com isso? A mesma pessoa pode estar vivendo a situação de outra pessoa e os dois estão vivendo realidades diferentes. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem sair do humor deprimido, da depressão, porque ela não percebe uma mudança de realidade. E isso pode lhe adoecer. Existem pesquisas que atribuem, muitas vezes, doenças no nosso corpo, são derivadas de maus tratos emocionais, além de maus tratos físicos, né? Você não comer direito, não dormir direito, mas também de maus tratos emocionais. Falta de perdão é uma delas. Muitas vezes as pessoas, quando não perdoam, elas têm dificuldades em viver e seguir em frente, e a falta de perdão também causa adoecimento. Eu gostaria de saber um pouquinho, né, sobre a psicologia. Eu vejo que hoje tem muitas crianças, né, já começando com psicólogo, e queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Crianças já fazendo, né, tratamento. Hoje existe já essa faixa etária, antes não era tão assim, né? Antes, acho que vejo agora, há pouco tempo, já esse crescimento de muitas crianças fazendo tratamento psicológico. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, se isso pode ser hereditário, o que pode estar acontecendo para que hoje muitas crianças estão fazendo tratamento psicológico. Então, acho que tem dois aspectos interessantes nisso. Primeiro, que eu vejo uma quebra de tabu. As pessoas pensavam que psicólogo é para quem é doido. Então, hoje, os pais já ficam atentos quando percebem que uma criança está com um comportamento que não é próprio para a faixa etária dela, que não é comum para... Não vou falar a palavra normal, mas que não é comum para a faixa etária dela, os pais começam a perceber que ela precisa de ajuda. Mas existe um outro aspecto também que é importante considerar, que os pais hoje estão abrindo mão de serem pais. Então, às vezes, a criança tem uma dificuldade de comportamento que não é problema psicológico, é problema de comportamento, de falta de limite, falta de educação dos pais com aquela criança. Quando é que a gente sabe que uma criança precisa de tratamento psicológico? Quando ela está em sofrimento emocional. Isso é diferente de uma criança levada, por exemplo. As crianças são levadas.
Existem crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente chama de TDAH. Quando é que a gente sabe que essa criança precisa de tratamento ou não? O nome já diz transtorno, né? TDAH, transtorno do déficit de atenção. É uma situação que causa um transtorno. A criança não consegue ficar sentada, não consegue ficar quieta, ela tem um comportamento muito, muito exagerado em relação ao comportamento. Essa criança precisa de intervenção, de tratamento. Agora tem aquela criancinha que o pai e a mãe vai para o mercado, ela se joga no chão, faz chilique, e ela quer tudo, botar a mão em tudo. E aí os pais falam assim, está precisando de um psicólogo, não está precisando que o pai e a mãe eduquem ela. Então nós temos hoje também os extremos, crianças que precisam e os pais não se dão conta, e crianças que precisam de pais de verdade e os pais não estão educando. Até porque eu percebo que hoje os pais têm muito medo de dizer não para os filhos. Os pais acham que se dizer não, não serão amados pelos filhos. Se eu falar não, eu vejo pais com crianças de 13, 14 anos, assim, já abrir mão, como se isso fosse possível. O nosso cérebro só fica completamente pronto quando a gente tem 25 anos. Olha que coisa tremenda isso, né? E aí, se um adolescente de 17 anos, já tem 17 anos, já sabe o que é? Não sabe. Não sabe. Então, a gente precisa estar fazendo essa intervenção o tempo todo. Se tem pais hoje que levam as crianças para o psicólogo, isso é positivo, porque a gente vê muita criança também tem depressão, criança tem ansiedade. Quantas crianças roendo unha? E você olha, a criança está com o dedinho no cotoco, porque ela está ansiosa. A gente tem até um nome para isso, né? Onicofagia, o nome que dá para a doença de quem rói unha. Mas a criança está fazendo isso porque ela está ansiosa. Ou a criança come muito, não consegue, come toda hora, precisa toda hora estar comendo, se empanturrando de açúcar. Essa criança está ansiosa, adolescente está ansioso, precisa de ajuda. Mas eu percebo também que em alguns momentos os pais procuram um psicólogo porque eles não abriram mão de educar. Eles fazem isso com o psicólogo, com o professor na escola também. Ele acha que o professor da escola ou o psicólogo vai resolver o papel dele, que é o papel de educar os filhos. Interessante porque assim, a gente observa que isso vem numa crescente, né? Cada ano que se passa, isso tem crescido cada vez mais. Eu queria falar um pouco acerca da ansiedade, né? A gente tem visto, principalmente com a questão da pandemia, como isso, né, tomou conta assim, de muitas famílias, muitas casas. Existe ansiedade boa e existe ansiedade ruim. Quando é que a ansiedade ela deixa de ser boa e se torna ansiedade ruim? Quando é que isso acontece? Ótima pergunta. Qual é a ansiedade boa? A ansiedade da expectativa. Tipo, não vejo a hora de eu viajar. E eu fico ansiosa porque eu quero viajar. Não vejo a hora de ser chamada para um emprego novo, porque eu estou muito feliz que eu vou para aquele emprego. Então, quando é uma ansiedade que ela é norteada pela expectativa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é quando essa ansiedade me traz sofrimento. E eu começo a não conseguir dormir, eu fico sem conseguir manter minha rotina, meu pensamento todo fica voltado para aquela questão, e a gente chama isso de pensamento exagerado. É quando eu imagino uma coisa muito maior do que ela é, e isso me deixa ansioso. Então, a diferença entre uma e outra, a ansiedade ruim é aquela que vai me trazer sofrimento, é aquela que vai comprometer a minha rotina. Então, comprometeu minha rotina, comprometeu meu pensamento. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser pensar naquilo. E eu começo a não conseguir dormir, eu não consigo trabalhar, eu fico o tempo todo voltado para aquele tipo de situação. Aí é uma ansiedade que me compromete. A Bíblia sempre fala isso, né? Não estejas ansiosa. É tão interessante que a Bíblia sempre manda a gente fazer aquilo que a gente não consegue. Não é possível viver sem ansiedade. Agora, quando é uma ansiedade que compromete a minha vida, aí ela é uma ansiedade ruim, porque ela me traz sofrimento. E a questão do toque? Vou falar um pouco sobre o toque, porque assim, para muita é desconhecido. Na verdade, o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, como é que isso é identificado? Como é que se identifica isso, que a pessoa tem toque? Você vai fazer umas perguntas bem difíceis, hein, André? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele muitas vezes ele é confundido com superstição. Existem pessoas que falam assim, eu só vou passar ali depois que eu bater 3 vezes. Eu não passo por embaixo da escada, porque senão vai acontecer uma coisa ruim com a minha família. Então, durante muitas vezes, as pessoas associavam aquilo a uma superstição. Quando é que a gente sabe que é um transtorno obsessivo compulsivo? Porque está ligado à mensagem, né, que vem na sua mente de que se você não fizer aquilo, alguma coisa ruim vai acontecer com você.
Normalmente o toque está associado à culpa ou então à punição. Se você não... Por exemplo, antigamente tinha umas superstições, se o chinelo estiver para baixo, sua mãe vai morrer, não tinha aquelas coisas assim que o pessoal dizia. Mas a pessoa que tem toque, para ela é muito mais pesado do que isso, porque ela acredita piamente que alguma coisa ruim vai acontecer. Normalmente famílias, né, que adolescentes, ou jovens, até adultos, que vêm de família muito conservadora, muito religiosa, e que ela tem muita impressão de culpa, ela pode desenvolver o toque. Isso é prerrogativo, com certeza? Não, mas é percebido isso. Então, o toque está sempre associado a uma coisa imperativa, ou seja, a pessoa imagina que se ela não fizer aquilo, ela não consegue se livrar daquele pensamento, daquele mando, ela fica ouvindo que ela tem que fazer aquilo, e se ela não fizer, uma coisa ruim pode vir a acontecer. Então, para se livrar daquela angústia, ela termina fazendo. Tem pessoas que têm toques bastante, ao nosso ver, fora do comum. Só pode andar em linha reta, tem que andar sempre em lugares retangulares. De pacientes que diziam para mim que ele ia dar aula, a voz dizia que ele só podia dar aula depois que ele sentisse a pulsação dele, por exemplo. Então ele ficava ali sentindo a pulsação e a voz dizia, você não ouviu o suficiente. Meu Deus. Então ele tinha um paciente que tinha bastante sofrimento com isso, e ele, por exemplo, quando ele comprava um livro, ele tinha que olhar se o livro não tinha nenhuma dobra. Se tivesse alguma dobra, ele tinha que devolver o livro. Então, são mensagens ligadas à punição, ligadas à correção, e as pessoas que têm toque têm muito sofrimento. As pessoas podem, as pessoas conseguem viver com toque, assim? Sim, elas não, lógico, assim, eu particularmente não conheço ninguém que tinha toque e ficou completamente, extinguiu o toque. Porque a gente percebe que o toque vai migrando para outras coisas, né? A pessoa tinha um toque num aspecto, vamos para outro, e de repente passam a ter toques menos sofridos, digamos assim. É possível conviver, sim, porque na verdade o nosso corpo consegue conviver com a maioria dos diagnósticos que a gente tem, né? Porque, como diz o outro, né? De perto ninguém é normal. Então, assim, eu acredito que é possível viver com toque, sim, só que é preciso tratamento. Normalmente as medicações ligadas ao toque são remédios que tratam a ansiedade, porque o toque ele provoca ansiedade, a pessoa começa a ficar muito ansioso por conta daqueles mandos, né, por daquelas mensagens. E, normalmente as pessoas que tratam o toque, elas usam ansiolíticos, que são os remédios que diminuem a ansiedade, e com a diminuição da ansiedade, o sofrimento causado pelo toque fica menor. E a questão da depressão? Quando é que a gente identifica que a pessoa está entrando em depressão, no estado depressivo? Muito legal essa pergunta, porque as pessoas confundem muito as coisas. Nós estamos na era da medicação. Então, alguém morre da sua família ou próximo a você, aí a pessoa vai para o psiquiatra para tomar remédio porque está de luto. Luto não é para ser medicado, a não ser que a pessoa esteja numa situação muito difícil. Fulano tem depressão porque morreu alguém. Não. Ele está triste. Então, fulano está triste porque perdeu o emprego, está triste porque morreu alguém, está triste porque... enfim, por vários motivos. A tristeza é uma condição emocional normal. Agora, como é que a gente sabe que alguém está com depressão? A depressão é a falta de sentido. É quando eu acordo de manhã, tanto faz. Existe um autor chamado Andrew Solomon, ele escreveu um livro chamado Depressão, Demônio do Meio-Dia. Ele dá uma descrição muito interessante para a depressão. Ele diz que a principal característica da depressão é a apatia. O que é apatia? Aquela pessoa apática, tanto faz para ela, está chovendo, tanto faz, está chovendo, tanto faz, ela não tem nenhuma motivação, é uma pessoa depressiva. Só que dependendo do grau de depressão, ela se torna tão severa que a pessoa não só tem apatia, como ela tem falta de qualquer esperança. Como é que a gente sabe que uma pessoa está com depressão? Quando ela não pensa no futuro. Porque todos nós fazemos planejamento do futuro. Eu me imagino que daqui a tantos anos eu estou fazendo tal coisa. A gente vive em função do futuro. A nossa vida é baseada em esperança. Então, quando você não tem mais esperança, não tem mais expectativa nenhuma, você vive a vida do modo mecânico, você acorda de manhã e você vai para o trabalho, e você faz o que você tem que fazer, mas você nem está consciente daquilo, você está fazendo aquilo porque tem que fazer. E aí você começa a perder qualquer sentimento em relação àquilo que você está fazendo. Você começa a ser desprovido até de emoção. Você não sente nem tristeza,
nem alegria, você não sente nada. E é muito possível que muitas pessoas estejam depressivas e ninguém percebe. Que a pessoa continua trabalhando, continua estudando, continua fazendo tudo que tem que fazer, mas ela não tem mais nenhuma relação emocional com aquilo que ela está fazendo. Então, a principal característica de uma pessoa depressiva é ficar apático. Ela fica sem comunicação com a vida. Agora, existem pessoas que têm um quadro mais severo, elas entram numa angústia tão profunda, que elas perdem a vontade de viver. E aí que entra o quadro daquelas pessoas suicidas, né, que a gente sabe que tentam contra a própria vida, que elas não querem, na verdade, morrer, elas querem que o sofrimento acabe. E na cabeça delas o sofrimento só vai acabar se elas tirarem a própria vida. Foi a doutora mesmo que uma vez postou, né, e eu guardei isso, não fique lutando sozinho, né? Busque ajuda. Uhum. E qual é o conselho e que a doutora tem para pessoas que, de repente, estão começando a entrar no estado depressivo ou vivenciando um momento de depressão? Qual é o conselho que a doutora tem hoje para essas pessoas? Que elas busquem ajuda. Nós temos hoje serviços públicos para isso mesmo. Se eu fosse, não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Eu até brinco às vezes, como psicólogo, que as pessoas têm dinheiro para fazer unha, tem dinheiro para pintar o cabelo, tem dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não tem dinheiro para pagar terapia, né? Não quer cuidar da cabeça. Então, cuide da sua cabeça. Existem serviços públicos para quem não tem dinheiro para pagar. Existe o CAPS, né? Meu serviço que é a Clínica da Família, tem algumas unidades que encaminham para o CAPS, que são Centros de Atenção para a Saúde Mental. Isso é o serviço da prefeitura. Não espere melhorar sozinho. Existem pessoas que falam assim, não, mas eu vou fazer um passeio, a depressão vai junto com você. Ah, eu vou fazer uma viagem, a depressão vai junto com você. Eu vou numa festa, a depressão vai junto com você. Porque a depressão é uma doença. É uma condição adoecida de uma pessoa que está passando por esse processo de viver sem esperança. E só quem teve depressão na vida sabe o que significa isso. Está todo mundo rindo, a pessoa não sente vontade de rir, está todo mundo feliz, ela não sabe por que as pessoas estão felizes, nada para ela tem significado. Não fique sem buscar ajuda, não ache que é frescura, existem pessoas dizendo que depressão é coisa de rico, que depressão é falta do que fazer, depressão é uma doença, leve isso a sério, porque uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Se está com problema cardíaco, você vai no cardiologista. Se você está com problema emocional, você tem que ir no psicólogo. Ou, se for preciso remédio, no psiquiatra. E cada um no seu quadrado. Não deixe de procurar ajuda, porque doença não dá só no corpo, doença dá na alma. E muitas vezes doença da alma, aliás, a palavra psicologia significa psique, que significa alma, o estudo da alma. A nossa alma adoecida pode levar um corpo a adoecer. E tem muita gente que está morto-vivo. Tem um ditado que diz o seguinte, espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Porque tem gente que já morreu há muito tempo. Agora a senhora falando sobre a depressão, a pessoa, a senhora falou, né, se tratar e tudo, mas a depressão, ela pode voltar, ou a pessoa fez o tratamento, acabou, não volta mais, queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Então, existem pessoas que têm depressões sazonais. É muito comum em países frios, inclusive, acontecer isso. Quando está em tempo frio, as pessoas não veem sol, né, e ficam um pouco depressivas. Tem pessoas que têm depressões sazonais, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Existem pessoas que vão ter depressão em um único episódio da vida. Vai ter um episódio da vida que elas vão ter depressão, de depressão até severa, e ela consegue sair daquela situação e nunca mais ter nenhum episódio parecido com aquilo. E existem pessoas que têm uma tendência a serem mais depressivos e terem episódios recorrentes de depressão. Essas pessoas é aconselhado que estejam sempre estejam em tratamento. Aí alguém fala assim, nossa, o que é isso? Olha só, eu acho um preconceito isso. Por exemplo, um diabético não tem que ficar tomando insulina sempre? E ninguém vai falar nada. Você tem que tomar insulina, que coisa horrorosa. O hipertenso, né? Uma pessoa que tem hipertensão, não tem que tomar remédio para pressão alta todo dia? Tem. Então, na verdade, existe um preconceito. Se a pessoa tem depressão, vai ficar tomando remédio, assim como a pessoa que tem hipertensão toma remédio, assim como a pessoa que tem diabetes toma remédio. Então, se é uma condição que adoece, ela precisa de tratamento. A recusa disso, eu nunca mais vou ficar bom, vai depender muito de como você se portar, se você vai buscar terapia, se você vai buscar medicação, se você está sendo acompanhado sistematicamente de forma adequada.